Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Glória a Deus. Vamos ler então. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, ponto e vírgula. Mas, então, veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Vamos orar diante dessa leitura. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Deus, obrigado, Deus, pelo dom da vida hoje aqui. Obrigado pela sua graça e a tua misericórdia que são renovadas diariamente, Pai. Deus, eu oro pela esta igreja, esta comunidade. Oro por mim, oro pelos que estão ouvindo, para que a mensagem possa atingir o seu alvo, telos que é o coração de cada um que está aqui, Deus. Faz dos irmãos uma terra boa, e que os irmãos não estejam refém da minha incapacidade, da minha fragilidade, Deus, que eu sei que o seu Espírito Santo é capaz de até mesmo usar um vaso quebrado como eu aqui, Deus, para comunicar a tua palavra. Então, Pai, opere a obra que somente o Senhor é capaz de fazer, Deus, nos corações nesta tarde, em nome de Jesus, amém. Amém. O Lucas sumiu também, arrebatado. Bom, o título da minha mensagem ele é bem filosófico. Ele se chama O que penso quando penso Deus. É um questionamento que ele é válido, porque ele vai colocar em xeque alguns espantalhos que talvez nós tenhamos acerca de Deus. O que penso quando penso Deus é no sentido de, quando eu falo a palavra Jesus para você, o que te vem na mente? Quais são os sentimentos que são evocados em você? Quais são as memórias que são refletidas no seu imaginário? O que você pensa quando eu falo Deus? Talvez quando eu falo Deus, você pense num senhorzinho sentado, barbudinho e tal, igual o Papai Noel da Coca-Cola. Ou talvez você seja remetido à revelação de Apocalipse 4:5, Jesus, o Cordeiro. Não sei, são diversas imagens que são projetadas na mente aqui. E eu acho que esse texto aqui, ele nos dá um crivo de como nós podemos pensar a Deus. O que está acontecendo nesse cenário aqui em Corinto é que talvez a gente não associe de imediato, porque a gente precisa fazer uma investigação profunda. É que quando nós lemos aqui, agora pois vemos apenas como um reflexo, como por um espelho, nós talvez tendemos a pensar, e sendo transportado lá para anos 2000 anos atrás, lá da igreja do primeiro século, lá do período que Jesus estava ainda andando na terra, de que quando nós falamos de espelho, nós temos uma imagem de talvez o espelho como nós vemos hoje. Ou talvez nós pensamos que o espelho naquela época era uma coisa muito suja. Não sei quem já foi em sítio, o sítio fica muito tempo fechado, aí você abre assim, aí tem um espelho que está todo meio que se decompondo assim, e aí você não consegue ver, está meio turvo, está meio embaçado, tem umas borras assim nas suas laterais, e a gente não consegue se ver de fato. Só que não é o caso aqui da igreja de Corinto. A questão aqui não é em si da qualidade do espelho, porque Corinto era uma cidade que um dos meios de subsistência dela era a fabricação de espelho de cobre, e eles se vangloriavam pela qualidade dos espelhos deles. Era uma coisa que tipo assim, qual que é, vamos lá, carioca, tem um carioca aqui? Nenhum carioca? Nossa, como Deus ama essa igreja. Brincadeira, tá brincando. O Davi fala que eu não gosto do carioca. É mentira. Eu não gosto do espírito caído do carioca. Agora a alegria eu gosto. E o carioca, ele se vangloria do quê? Mano, a gente tem praia. Parece só eles têm praia. Perdão, gente, meu coração paulista.
Mas assim, cara, é bonito mesmo, assim, eu passei a virada do ano novo lá, com o pessoal da igreja, preguei lá também, falei bem do Rio. Cara, é bonito, então a praia pro carioca é uma coisa que ele se vangloria, não é verdade, Marcelo? Tipo assim, mano, a praia é bonita mesmo, a areia é bonita, tudo é bonito. É este conceito. Quando você falava de espelho para a igreja de Corinto, isso já fala assim, mano, a gente sabe o que você está falando, espelho é com a gente mesmo. E o espelho, ele era praticamente essa ideia que a gente tem hoje de reflexo, e que transmite de fato com fidelidade a imagem. O bronze era tão polido que você conseguia ver claramente. Então, quando Paulo está falando aqui que nós vemos como um reflexo obscuro, ou como por um espelho, não é no sentido de você não conseguir ver a você. É no sentido do que a função do espelho desempenha. Vamos lá. Para que a gente tem um espelho, gente? Para a gente se ver. Vamos lá. Você poderia afirmar com todas as palavras que você se conhece plenamente? Não. Você já viu as suas costas? Você já viu suas costas? Você já se viu? Você já viu os seus olhos? Você já viu a cor dos seus olhos? Você já viu o seu nariz? Você já viu as suas orelhas? Você já viu as suas costas? Para pensar que nem a nós mesmos nós conhecemos de maneira plena. Você nunca se viu de frente. Você apenas se viu como? Por um espelho. Você apenas se conheceu por uma intermediação. Você apenas se viu de costas porque alguém um dia tirou uma foto das suas costas. Você só se vê de frente porque você tem um espelho na sua casa. E talvez você já tenha visto você mesmo sem um espelho através de um reflexo na água. Mas sempre a maneira que você se vê é intermediado por alguma coisa. E é exatamente isso que Paulo está falando. Irmãos, hoje vocês veem de uma maneira intermediada. Vocês estão condicionados a ver a Deus por intermédio de alguma coisa. Cara, eu estou lendo um livro que é um romance de filosofia, que é muito engraçado, que é O Mundo de Sofia. Alguém já leu esse livro? O Mundo de Sofia. E basicamente é a história da filosofia ao longo das épocas, assim. E uma coisa me chamou a atenção, que quando ele fala de Sócrates, sabia que não tem nada escrito e produzido por Sócrates? O cara que revolucionou o pensamento, tanto que a filosofia é conhecida com os pré-socráticos e Sócrates, depois os seus alunos, que é Platão e Aristóteles. Ele é um cara que revolucionou o pensamento oriental e ocidental também. Só que ele não escreveu nada, não tem nada dele. Quem escreveu coisas acerca dele foi o seu aluno, Platão. E aí eles equiparam com Jesus. Você já parou para pensar que Jesus não escreveu nada? O que falaram de Jesus foram outras pessoas que conviveram com ele, escreveram sobre ele. Até as coisas do Jesus histórico nós sabemos porque outras pessoas resolveram escrever sobre ele. Nós ainda estamos sendo intermediados até na historicidade da coisa. E não somente isso, no conhecimento de Deus nós também estamos, infelizmente de maneira, eufemismo, felizmente, intermediados por uma coisa. E o que é esta coisa que nos propõe intermediação? Bíblia. Você nunca parou a pensar que a Bíblia é o meio pela qual nós conhecemos a Deus? É como se para chegar do outro lado da ponte a gente precisa de uma ponte. Essa ponte se chama Bíblia. Já parou a pensar que se Deus não quisesse se revelar para você, você nunca conheceria a Deus? Até para você conhecer a Deus é porque Ele quis se revelar. Porque senão você ia ficar afadado a olhar para a natureza e ver, não está certo isso, alguém deve ter criado. Romanos 1. A revelação geral, revelação natural, mas glória a Deus por uma coisa chamada revelação especial. O Filho de Deus desceu e disse: esse sou eu sou.
e Ele deixou pessoas para escrever sobre Ele. Então nós agora temos acesso a esse Deus, e as Escrituras são essas delimitações que nos permitem pensar de maneira correta quem Deus é. Esse conceito que eu estou abordando com vocês é chamado de epistemologia, conhecimento, o estudo do conhecimento de Deus. E todo conhecimento de Deus, ele é indireto. Todo conhecimento de Deus, ele é indireto. Por quê? Você já viu a Deus? É igual na época do MSN, quando você conhecia pessoas aleatórias, tipo assim, Clubhouse. Quem aderiu a esse surto coletivo chamado Clubhouse? Tipo assim, eu entrei no Clubhouse. E aí você conversava com pessoas que você nunca viu na vida. Elas falavam tanto de coisa, mas havia uma intermediação. Eu nunca vi as pessoas com quem eu conversei, elas nunca me viram. Eu só escutava a voz e o que as pessoas falavam, mas havia um aplicativo intermediano. O nosso aplicativo hoje se chama Bíblia. Tem o Calvino, ele fala uma coisa muito legal, que para explicar a maneira como Deus fala com a gente, ele ilustra a ideia de uma mãe que balbucia para o seu filho. É como se, sabe a mãe que está ensinando palavras, fica assim, tipo meu filho de 1 ano, Estevam, ele está aprendendo a falar, é só falar pá, aí eu e aí eu pá. E aí eu vou tentando, só que ele não entende muito o significado do que é papai. Ele vai repetindo, ele vai tentando entender, ele vai tentando conhecer as coisas, mas eu só estou balbuciando enquanto que eu sei um vocabulário inteiro. Deus, ele balbucia através das Escrituras, é o que Calvino diz. Ele balbucia para nós, seus filhos, tipo, eu sou o pai, mas até a ideia de que você tem de pai é muito inferior ao que eu realmente sou. A gente pode ir muito fundo, eu tô a fim de da gente... Pode? Existe um conceito também chamado conceito análogo de Tomás de Aquino. Quem já ouviu falar de Tomás de Aquino? Século 12, 1300 alguma coisa. Depois de Agostinho, ele é o cara que revolucionou o pensamento cristão. Depois a gente teve a reforma em 500 e assim a gente está aqui até hoje. Tomás de Aquino, ele diz que, presta atenção, toda e qualquer definição teológica acerca de Deus precisa passar pelo conceito de analogia. O que é o conceito de analogia? Eu vou explicar. Nós utilizamos analogia diversas vezes nas nossas vidas. Quando a gente quer trazer praticidade para alguém explicar, a gente usa uma analogia, até mesmo uma metáfora, várias vezes, mas de maneira muito simples. É como se quando nós vamos definir alguma coisa, nós utilizássemos de semelhança e dessemelhança ao mesmo tempo. Se você parar para refletir nos profetas, sempre que eles tinham uma visão de Deus, Ezequiel, Jeremias, João, eles olham para Deus e eles dizem, eu vi algo que semelhante a, parecido com. Vamos usar a figura de João, Apocalipse 4:5. E eu vi semelhante a um mar de vidro, semelhante a um cristal, semelhante a um arco-íris. É tudo semelhante. Eu vi algo semelhante a um cordeiro. Você sabe o que é um cordeiro? Sim, todos nós sabemos que é um cordeiro. Mas será que é igual um cordeiro que a gente está acostumado a ver? Então, da mesma maneira que é semelhante, é dessemelhante em totalidade. É parecido ao mesmo tempo que não é parecido, mas de alguma maneira evoca algum conhecimento a nós e nos ensina algo sobre quem Deus é. Deus, ele é semelhante e dessemelhante ao mesmo tempo. Porque até o que você sabe sobre Deus não é Deus em totalidade. Gente, vamos lá. Se nós juntássemos todos os teólogos, todos os pensadores, todos os filósofos, dissemos para eles, olha, escrevam, vocês agora são eternos, escrevam tudo que vocês sabem sobre Deus. E nós passamos eras, séculos, talvez milênios, escrevendo sobre Deus. E a questão é que
nós nem estaríamos arranhando a superfície de quem realmente é. Porque ao mesmo tempo que Ele é imanente, Ele transcende qualquer tentativa lógica do ser humano compreender em totalidade e plenitude quem Ele é. Então a pergunta é: o que você pensa quando você pensa a Deus? Será que você não está refém do seu pensamento e está projetando limitações que você colocou sobre Deus? É muito fácil. Eu vou trazer praticidade pra gente aqui. Vocês estão comigo ainda? Eu usei esse... Coriguei um pouquinho aqui, perdão. Eu usei esse exemplo lá em São Paulo. Eu vou usar ele. Meu irmão não gosta muito não. Ele, mano, usa esse exemplo. Eu falei, mano, esse exemplo é muito bom. Alguém já viu um pangolim? Já? Quem já viu um pangolim, levanta a mão. Ninguém? Tá, vou ajudar você. Quem acha que o pangolim é um instrumento musical, levanta a mão. Tá bom. Não, um pangolim, ele não é um instrumento musical. Eu vou te dar as características do pangolim e aí a gente vai construir uma imagem do pangolim juntos, pode ser? Pode abaixar só um pouquinho, porque eu tenho coisas na minha cabeça. Minha mãe é psicóloga, ela fala assim: não, você não tem. Eu falei: mãe, eu tenho. Não, você não tem. O pangolim é um animal. Vamos lá, o pangolim é um animal. Melhorou? O pangolim, agora eu quero que você utilize todo o seu repertório imaginativo e a gente vai construir um pangolim aqui na mente, pode ser? O pangolim, ele parece um tamanduá, do tamanho do tamanduá. Ele tem 4 patas, ele anda assim. As suas garrinhas, elas são meio que parecendo de bicho de preguiça, um negócio meio estranho, assim, meio encurvado e tal. É bem estranho. Ele tem uma cauda que é igual aquela cauda daquele dinossauro que tem um pescoção, que é assim, ó, ela vem afunilando, assim, bem afunilada. E o comprimento da cauda dele é do tamanho do seu tronco praticamente. Ele é bem grande. Ele é do tamanho do tamanduá. O seu focinho, ele é afunilado também, os seus olhinhos bem pequenininhos, pretos. Deixa eu ver o que mais. Tá conseguindo ver o pangolim na sua mente aí? Pensou no pangolim? Agora eu vou dar uma característica que vai ajudar você muito. Ele não tem pelos no corpo dele. Não tem pelo. O seu corpo, ou a sua epiderme, é revestida por dezenas de placas de queratina que são como escamas. E são duras como tipo a pele de um crocodilo. Tipo escama, sabe escama de peixe? Ele é coberto inteiro de escamas. E é da coloração mais ou menos marrom, amarelado, mais ou menos assim. Conseguiu imaginar o pangolim aí na sua cabeça? Parece um bicho estranho, né? Então olha só, vamos lá recapitular. Ele parece um tamanduá. Vocês estão comigo? É uma criança, gente. Chora. Vai fazer sentido no final, eu prometo. Ele é mais ou menos da altura de um tamanduá. Ele tem um rabo longo e ele é inteirinho coberto dessas escamas. São essas protuberâncias, parece um peixe mesmo. Tipo, mano, é estranho, feio. E é da cor amarelada, amarronzada. E deve ter cerca de uns 40, 50 centímetros de altura, mais ou menos. Ele se alimenta de bichinho pequeno, planta, essas coisas. Quem acha que o pangolim existe, que eu inventei na minha cabeça? Quem acha que existe? Quem acha que não existe pangolim? Algumas pessoas, perfeito. A gente está chegando em algum lugar. É porque não faz sentido. Mamífero que tem escamas, né? Tipo assim, realmente, eu estou trolando todos vocês. Não, mentira, realmente existe. O pangolim existe. E você não vai colocar agora no Google e procurar, não vale. Você já fez, né? Não faz isso. Vai acabar com a minha pregação.
Cara, o pangolim existe. E ele é estranho mesmo. É meio... Cara, é estranho, é diferente. É um mamífero que a gente não faz ideia. Agora, se eu pedisse pra você, cara, com todas essas características, e é brasileiro, se eu não me engano. Tipo, se eu não me engano. Não vou passar essa informação que é fake news, pode ser, né? Mas ele existe. Agora, eu te passei todas essas informações. Agora imagina, se a gente começa a tirar uma fotografia do que você pensou o pangolim, será que a gente teria uma coisa uníssona? Eu acho que cada um aqui pensaria, se a gente projetasse assim, vários pangolins, ia ser uns negócios assim, bizarros, tipo assim. Mas talvez, eu não vou generalizar, mas talvez nós nunca teríamos uma conclusão do que de fato é o pangolim. Talvez os pangolins aqui imaginados, eles não têm nada em comum. O que talvez pode trazer uma base para a gente pensar o pangolim? Quem viu o pangolim? Eu vi o pangolim. E se você desenhar, eu vou poder dizer, cara, isso parece o pangolim, se não parece o pangolim. Se eu pedisse para você, diante de tudo que eu falei do pangolim, você quer explicar para a gente o que você imaginou do pangolim? Eu te dei as características fidedignas de quem ele é. Eu te falei de características que são imprescindíveis para você compreender como ele é. Quais os animais que ele se assemelha. Você teria coragem de dar uma palestra sobre o pangolim? De ensinar sobre o pangolim? De tipo assim, você nunca viu, certo? Você nunca viu o pangolim. Você não tem coragem de falar sobre o pangolim para seus amigos? Ah, não. Você não tem coragem. Você está com medo de falar para seus amigos sobre o pangolim. Você está inseguro porque você nunca viu? Mas por que a gente não tem temor quando a gente vai falar de Deus, sendo que a gente nunca viu Deus? Por que a gente não fica tão inseguro para falar de uma coisa que a gente nunca viu, que a gente só ouviu falar, que a gente só leu sobre? E se a gente agora fizesse ao contrário? E se a gente tirasse uma fotografia do que cada um pensa sobre Deus? Será que nós teríamos uma... O que nos salva de pensarmos corretamente sobre Deus? O que Deus decidiu falar sobre Ele mesmo. Não é óbvio? O que nos resguarda, o que nos protege de pensarmos coisas que não são Deus, é simplesmente pensarmos o que Deus deixou de repertório para nós pensarmos Deus. Só que aí eu vou te ajudar, calma, a gente pode ir mais fundo. Existe um outro conceito chamado triplex via, que é esse aí eu roubei do Jonas Madureira, que pra mim, ó, só que ele tá falando de Tomás de Aquino e de Dionísio. Presta atenção, vocês estão comigo ainda? Vai fazer sentido no final, prometo. Você está pensando Deus aí? Ou você ainda está no pangolim? Depois eu deixo você procurar o pangolim. Aí você bate se aquilo que você pensou do pangolim é realmente o que o pangolim é. Fica com isso aqui que eu vou fazer outra pergunta no final, que vai fazer sentido. Existe um conceito chamado triplex via, que ele foi desenvolvido por Dionísio, depois Tomás de Aquino utilizou, que é que quando nós queremos aplicar algum tipo de conhecimento a Deus, nós deveríamos passar por 3 coisas. A primeira coisa, que talvez seja mais fácil, é causalidade. Em que sentido? Cara, eu tô falando muita coisa, tipo assim, eu tô contando que vocês estão comigo. Sim. Dá um glória a Deus? Glória a Deus. Fechou. Depois eu pergunto de novo, aí a gente vai medir a temperatura. Causalidade. Causalidade no sentido de que Deus, ele é a causa primeira de todas as coisas. Então vamos agora trazer aqui alguns conceitos. Quantos acreditam que Deus é amigo? Sim? Amém? Todos nós temos amigos aqui, na escola, na faculdade, no trabalho. Nós temos uma definição de amigo, sim ou não? Talvez o seu repertório de vida, você tenha se frustrado com alguns amigos. Mas o que é ser um amigo de verdade? Aonde podemos ver o que é um amigo de verdade? E aí, se a gente quiser dizer que Jesus é o nosso amigo,
nós precisamos entender que Ele é a causa primeira de tudo que flui de uma amizade. Ele é a causa primeira. Se você quiser deixar mais prático, pensa, não, vamos continuar com amigo, tá legal, amigo. Ele foi amigo de Abraão, amigo de tantos outros homens de Deus. Deus não fará nada assim dizer aos seus amigos, seus profetas. Ele tem Enoque, que andou com ele já não era. Então Deus tem vários amigos. Imagine ser chamado amigo de Deus. Cadê o menino? Você estava cantando a música do Ulisses, né? Tem essa música também. Que privilégio ser chamado amigo de Deus. Negócio assim, né? Devaguei aqui, perdão. Então, se nós queremos entender Deus como amigo, nós precisamos primeiramente pensar que Ele é a causa primeira de qualquer definição que nós podemos trazer de amizade para Deus. Isso aqui é simples, fácil. Segundo, negação. Então é causalidade, negação. Nós precisamos remover, negação barra remoção, remover todo traço de amigo que é ruim, que a gente infelizmente teve más experiências. Se a gente pega o nosso melhor amigo, a gente tira tudo de ruim dele, descasca, depena, aquilo que sobrar de bom, de alguma maneira vai evocar algum significado que é a amizade de Deus, do que é ser amigo de Deus. Só que não é o suficiente. Nós precisamos ainda de uma terceira via, que é a via chamada eminiscência. Então é causalidade, negação e eminiscência. Eminiscência significa excesso. Então, se a gente quer entender Deus como amigo, eu preciso entender que Ele é a causa primeira de toda amizade, do que é a definição de ser amigo. Eu preciso saber que tudo que eu sei sobre amigo, eu preciso remover as coisas ruins. E por fim, eu preciso colocar em excesso. Eu preciso pegar essa fagulha de coisa boa e colocar em exponência ao infinito. E aí eu vou ter uma pequena e breve noção do que pode ser amigo de Deus. Agora imagine isso com pai. Nós temos uma ideia de pai, mas a nossa ideia de pai talvez ela é frágil, quebrada, deformada. Deus é a causa primeira da paternidade. Nós só entendemos pai hoje porque nós podemos dizer para Ele: Pai nosso que estás nos céus. Ele é a origem de todo o significado que paternidade pode gerar no coração das pessoas. Por fim, eu vou tirar e descaracterizar tudo que é de ruim de uma paternidade. Eu vou tirar as feridas, as chateações, as coisas que me aconteceram na minha vida, às vezes que eu apanhei, que não sei o que. Eu tiro, quando meu pai foi ruim para mim, meu pai batia na minha mãe, eu vou tirando, até sobrar uma fagulha de paternidade, bem pequenininha, bem ínfima. E eu coloco em eminiscência, eu coloco em excesso, e eu expando ao infinito. Então eu compreendo, isso que é ser pai. Deus é tudo. Só que, gente, nem essa explosão de expansão a gente consegue compreender, porque Deus está muito além de qualquer pai que a gente possa ter visto, qualquer tipo de pai que a gente possa ter aprendido, qualquer tipo de pai, definição que a gente possa ter imaginado. Deus, Ele é muito maior e superior de tudo que nós pensamos acerca dele. Mas a gente consegue ler quando Jesus diz: Pai nosso que estás nos céus. Ele ensina, Ele mostra, e a gente começa a ter nas Escrituras as delimitações de como imaginar Deus como um pai cuidadoso, um pai carinhoso, um pai que não se ofende, um pai que não é orgulhoso, um pai que não fica de mimimi, um pai que cuida, que é zeloso, que adota, que ama os seus filhos a ponto de entregar seu único filho. Olha o tamanho do amor desse pai. A gente precisa começar a parametrizar o que a Bíblia diz sobre Deus, para a nossa mente poder ter argumento para pensar sobre Deus. Volto à minha pergunta: o que você pensa quando você pensa Deus? O que você imagina quando você imagina Deus? Porque existe um perigo dentro disso tudo. Eu estou indo para o meu ponto 5 e depois eu quero encerrar. O
perigo de modelar a Deus, porque era exatamente isso que Êxodo 32:5 dizia. Gente, imagine que você é o povo do Egito. Vocês viram, nós vimos coluna de fogo, fumaça. A gente viu as águas sendo partidas no meio e o povo passando terra seca. Êxodo 19, Deus descendo no monte, raios, relâmpagos, trovões, toda a beleza da glória, da majestade, diante dos seus próprios olhos, e o povo vendo. Cara, isso me é um parênteses aqui, né? Isso me liga um alerta, porque se o povo que era o povo de Deus, que estava vendo a Deus, se acostumou com o que estava vendo, imagine nós que não vemos. Gente, porque quando é novidade, tudo é alegria. No primeiro dia, um monte pegando fogo. Nossa, caraca, puxado, hein? Moisés falou para não passar lá não, que o negócio é sinistro, viu? Não pode nem tocar no monte que, ó, vai rodar. Segundo dia, terceiro dia, quarto dia, e Moisés lá, quinto dia, e o negócio pegando fogo, trombeta soando, relâmpagos e raios e barulho, fogo. Aí chega um momento tipo assim, de novo o bagulho não muda, não tem um negócio diferente não. Tem um negócio, eu quero ver uma coisa diferente. Esse Moisés aí que subiu, a gente não sabe. Vamos fazer o seguinte, vamos modelar um Deus conforme aquilo que a gente imagina, que a gente pensava lá no Egito. Porque lá no Egito, boi significa um negócio de virilidade, de força. Vamos fazer um bezerro aí e vamos dizer, como Arão falou, amanhã será festa do Senhor. Amanhã será festa do Senhor. Modelei um Deus para vocês aqui. Não era isso que vocês queriam? Vocês não queriam ver algo? Vocês não queriam tatear algo? Eu fiz um bezerro de ouro para vocês. Está aqui o Deus de vocês, o Deus que tirou vocês do Egito. O perigo é que nós começamos a modelar Deus conforme aquilo que nós queremos que Deus se pareça. Não, Deus, você é justo, você tem que fazer. Eu vi, está na Bíblia. Não, está errado isso. Eu quero que Deus se pareça conforme a minha imagem e semelhança. Não era isso que os gregos faziam? Eles projetavam deuses que eram fortes, que eram musculosos, que tinham um monte de filhos, que eles faziam deuses conforme a sua imaginação. Esse é o perigo do homem. Já dizia um cara aí chamado que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Estamos constantemente criando ídolos. E o que são ídolos? O que são imagens? São coisas que não são Deus, são criações do homem. Ídolos são criações do homem, onde o homem pega artefatos. Porque, gente, se eu falar para você assim, pensa num animal que não existe aí, você vai pegar o rabo de um, pata de outro, pata de alguma outra coisa, mas você só vai juntar as partes, uma quimera, conforme o seu vocabulário, conforme o seu repertório de imaginação, conforme a sua experiência de vida, e você vai montar um animal que existe do nada. Mas nunca você vai conseguir fazer um ex nihilo, criar a partir do nada. O homem só cria deuses a partir daquilo que ele tem por experiência de vida. Pergunta é, o que você pensa quando você pensa Deus? Será que você modelou um bezerro de ouro e você nem sabe? Porque o conhecimento de Deus, ele é intermediado. Porque você não viu, você não tocou, você não sentiu o cheiro, você só tem um pangolim na cabeça. Você só tem um pangolim na cabeça. O problema disso é que de repente nós começamos a ser reducionistas. Nós reduzimos a Deus de acordo com uma imagem que a gente criou dele mesmo na nossa mente. E a gente enquadra Deus para Deus fazer sentido para a gente. Mas Deus não vai fazer sentido para você. Ele é semelhante e dessemelhante ao mesmo tempo. Ele até evoca conhecimento. Ele até, quando a gente lê que Deus é Pai, a gente consegue entender o que é paternidade.
Quando a gente vê que Deus ele é um cordeiro, a gente consegue entender o que significa ser um cordeiro. Olha só. Mas nós precisamos entender que Deus ele não está refém à nossa imaginação. Deus não é o nosso refém. Talvez o jogo é um pouquinho ao contrário. Nós que estamos refém daquilo que Ele decide revelar a nós. Esse é o Deus que a gente vem aqui todo domingo. Esse é o Deus que a gente canta. Esse é o Deus que a gente serve. Eu falei isso lá na igreja. Quando você aponta o dedinho é porque o negócio é sério, né? Tipo assim. Eu fiz assim pra isso. E eu falei assim, gente, eu não estou brincando de ser crente. Você também não deveria fazer o mesmo. Porque Deus continua sendo Deus. Eu que mudo, Ele não muda. E mesmo não mudando, Ele é eterno. E uma coisa que eu descobri sobre Deus é que Ele é impressionante. Deus ele impressiona, porque à medida que a gente conhece, a gente vai descobrindo que a gente não sabia nada. O perigo é a gente começar a reduzir Deus, porque nós somos esses seres limitados. Nós não conseguimos lidar com algo que é ilimitado. A gente não consegue, a gente precisa fazer caber na nossa cabeça. A gente precisa fazer caber para fazer algum sentido, porque o desconhecido assusta. O desconhecido gera algum tipo de medo na gente. Eu queria trazer uma historinha. Vocês gostam de Crônicas de Nárnia? Eu gosto. Você gosta? Eu descobri que é bom de verdade, né? O C.S. Lewis ele é bom. Alguém sabe o nome do C.S. Lewis? O que é C e S? Acho que é Clive. Ninguém nunca falou o primeiro nome dele, né? Clive Lewis, acho que não ia ficar legal. Vamos botar CS que tá legal, né? Eu tô no Peregrino da Alvorada, mas eu li a Abolição do Homem. E aí eu tô com um monte de outros livros dele lá para ler e tal. E eu descobri que imaginação é importante, olha só, com meus 31 anos. Pra gente imaginar Deus, lembra do negócio da quimera? A gente não consegue criar coisa a partir de nada. Então a gente precisa de imaginação para imaginar Deus. Então, você precisa ter repertório para imaginar Deus. Você precisa ter experiência de vida para imaginar Deus. Mas aqui é uma outra pregação, que aí fica para os próximos capítulos, você me chamar de novo. Merchan, assim, ó. No livro que é o mais famoso, né, O Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa, tem um... Apesar que não é meu favorito, tá? Eu acho que meu favorito é o Sobrinho do Mago, primeiro. Você concorda comigo ou não? Primeiro é bom. No O Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa, tem aquela cena do filme tão emblemática que eles estão com os castores e eles estão conversando e eles começam a questionar quem é Aslan. Mano, como que é Aslan? Como que ele é? Como que ele é? Fala pra gente. A gente quer saber quem é Aslan. A gente só sabe de um nome. Aí a Susana começa a questionar a senhora castor, tipo assim, mas a feiticeira não vai transformar ele em pedra também não, né? Aí tipo assim, tá louca menina? Tá louca, filha de Eva? Se ao menos a feiticeira conseguir ficar diante de Aslan, acho que é o máximo que ela vai conseguir fazer é ficar diante dele. Porque ele é um leão. Ela, nossa, um leão. Eu vou ficar muito assustada. A Lúcia, nossa, eu vou ficar muito apreensiva. Ele é um leão de verdade. Achei que Aslan era um homem. Não é bem o que você pensava, né? Não é muito bem o que você estava imaginando sobre Aslan, não é, Lúcia? E aí a senhora Castor continua falando assim, não, ele é filho do imperador além do mar. Ele é o leão, mas ele não é o leão, ele é o leão. Aí ela falou assim, nossa, eu nunca estive diante de um leão. Talvez eu vou ficar com medo. Você não se preocupe. Aí ela falou assim, ai, cara, que eu vou lembrando das coisas assim, Cara, eu chorei lendo esse livro assim, é muito forte. Ela falou assim, eu vou ficar com muito medo de ficar diante dele. Eu não sei, eu nunca estive diante do leão. Aí ela falou assim, ó, mas... Porque ela começa a falar um tanto de coisa, que ele vai destruir a rainha de gelo, ele vai restaurar a ordem, ele vai aniquilar os inimigos. Ela começa a falar um tanto de coisas que Aslan ia fazer. E aí, mano,
tocando terror nas coisas que Aslan ia fazer. De repente ela olha assim e fala assim: mas é seguro? Olha lá, quem falou em segurança? Claro que não é seguro. Se alguém que está ficar diante de Aslan e não tremer os joelhos, ou é mais esperto e corajoso que a maioria, ou não passa de um tolo. Aí diz assim: mas é seguro? Ela: ninguém falou em segurança, mas ele é bom. Ele é bom. Isso aqui é muito bom porque talvez ela coloque em xeque o que nós pensamos sobre Deus. Será que é o próximo de quando nós o veremos como Ele realmente é? Porque agora eu vou voltar lá no início da minha pregação. Porque quando nós começamos a nos deparar com quem Deus é, isso gera temor. Ele é o leão, o grande leão. É Isaías 63, é Apocalipse 5, é Apocalipse 4. É o Deus temível e terrível. Precisa gerar em nós temor de estar diante desse Deus domingo após domingo. Como que é o seu pangolim? Vamos voltar lá para o início. Agora vemos apenas como um reflexo obscuro, como um espelho. A gente entendeu que agora é mediado, é uma ponte que nos leva até um lugar. Só que o versículo não para por aí. Mas então, fala comigo, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Não, você não entendeu, sabe por quê? O que ele está dizendo é que haverá um dia que não precisaremos mais de espelhos, não precisaremos mais de intermediações, nós poderemos vê-lo como ele realmente é. Não precisaremos mais imaginar pangolins, que o Henrique falou. Nós tiraremos as nossas próprias conclusões de quem ele é. E conhecer plenamente não é no sentido que nós vamos descobrir nossa completo. É que não haverá mais véu, não haverá mais pontes, não haverá mais espelhos, não haverá mais intermediações. Deixa eu te falar uma coisa: você não vai adorar de olhos fechados, você estará com seus olhos abertos diante do leão. Será um dia que você não vai precisar fechar os seus olhos para adorar, você vai vê-lo e então adorá-lo. Você precisa começar a pensar que naquele dia, qual serão os perfumes que eu vou sentir quando estiver na presença dele? Esse conhecimento intermediado, nós estamos reféns dos nossos sentidos. Nós não conseguimos tocar, ver, sentir o cheiro, provar, porque afinal de contas a Bíblia diz: provai e vede que eu sou bom. Eu quero provar. A gente está limitado à nossa imaginação, ao que a Bíblia está dizendo. E glória a Deus pela Bíblia, que se não fosse a Bíblia, o que nós teríamos? Árvores. Mas naquele dia nós estaremos diante dos seus olhos. E talvez, pode ser que talvez, o calor dos seus olhos toque a sua pele. Você não parou para pensar que os seus olhos são como chama de fogo? E o que chama de fogo faz? Aquece. Aquece. Quais devem ser os aromas de estar diante de Deus? Qual que deve ser o cheiro? Qual que deve ser as cores? Porque, gente, não precisaremos mais de analogias, não precisaremos de mais. É parecido com... Não, eu estou vendo exatamente o que é. Deus, o que é isso? O que é isso?
sabe, a pensar Deus, imaginar Deus, deve produzir em nós humilhação, deve produzir em nós a ideia de que eu acho que sei pouco. Eu tenho um filho, eu estou encerrando mesmo, eu tenho um filho de 1 ano, como eu falei para vocês, o nome dele é Estevão. E cara, o Tevinho, ele é precioso, assim, se ele chegar assim em um traumatismo craniano até os 10 anos, eu estarei feliz. Ele se joga assim, tipo assim, ele se jogaria daqui assim, ó. Ele dá peixinho em qualquer lugar que ele vê. Se eu estiver perto, tipo assim, se eu estiver aqui, ele vai fazer assim, ó, achando que eu consigo pegar ele. E o Tevinho, ele é um barato, assim, eu amo ele demais. Ele é muito aventureiro, ele é destemido. E aí a gente tem uma piscininha lá em casa, que ela é um por um assim, né? É tipo esse aqui, ó, só esse círculo aqui. 1 por 1. E cara, tem um palmo de água assim, e aí ele vem tudo assim, né? Tem 1 ano, ele cai de cara na água, quase se afoga, eu tenho que socorrer, a Clara pega ele, levanta ele. Eu, calma, filho. Só que, mano, ele fica mó feliz, ele mó barato, ele fica tipo, ele fica sentadinho, fica batendo na água, e a água bate na cara dele, a água vai pro lado, cai, aí fica se divertindo, sorri, tal, e de fralda, aí afoga um pouquinho, aí volta assim, mó barato. Eu comecei a ver o Estevão, né? E é impressionante como a gente se parece com o Estevão, a gente nem percebe, sabe? Brigarei como antigamente. Som, aí voltou. Não foi dessa vez. E aí, o Tevinho é uma barata, né? Ele brincando na piscina de água, e eu comecei a refletir, tipo assim, caraca, ele tá mó felizão, assim, pra ele é como se existisse só aquilo. Tipo assim, ele tá ali, e pra ele a vida se resume a 1 palmo de água, de 1 por 1. Ele tá se divertindo. Mal sabe ele que eu já fui no mar. E de repente a gente começa a cavar poços e enche de água, e a gente começa a cavar poços e delimitar a quantidade desses poços, e a altura desses poços, e a largura desses poços, profundidade, e a gente chama esse poço de conhecimento de Deus. E a gente está lá, eu conheço Deus, eu conheço, igual teve, que legal, eu sei muito sobre Deus, eu sou teólogo, eu estudo muito, eu sei, eu sou reformado carismático, e a gente está lá, brincando nas poças de água que a gente criou sobre o conhecimento de Deus, quando na verdade ele é um rio que flui do trono de Deus. Ele é um rio que o profeta veio e falou assim, eu comecei a ir para esse rio que saía do tabernáculo, e de repente, enquanto eu ia, era nos tornozelos e nos artérios, nos joelhos, até não dar mais pé. Até não dar mais pé. A gente está criando uma poça chamada Deus, e enquanto ele fala assim, meu amigo, você já viu o mar? Você já andou 1 quilômetro mar adentro? Então, até o mar, eu sou mais profundo que o mar, porque um abismo chama outro abismo ao som das suas cataratas. É profundo demais, é muito. Deus, ele é divertido de entrar. Deus, ele é impressionante de descobrir, porque à medida que você descobre, você sabe que você não sabe nada. À medida que você navega nessas águas profundas, com a sua vela lá estendida, você vai vendo que você está à deriva, e ele vai conduzindo aonde ele quer para você conhecer ele, porque neste jogo de conhecimento de Deus, Deus que dita as regras, ele define o que você deve conhecer sobre ele. É ele que fala assim, vocês querem conhecer? E a beleza disso é que sempre existe um convite. Sempre existe um convite. E por fim, como eu disse, que horas são? Vou acabar. Agora eu vou acabar mesmo. É que eu gosto muito dessa mensagem. Ela me machuca por dentro. Ter uma ideia desse Deus deve confrontar a nossa inteligência.
inteligência de Deus, nosso conhecimento e repertório de Deus. Eu não estou querendo que a gente jogue o bebê com a fralda suja, não é isso. É de bom agora descartar tudo, está tudo errado. Não é isso. É que eu quero instigar você a dizer que existe mais mesmo, não é frase de efeito. Não é frase de efeito dizer que sempre existe mais. Como nossos pais cantavam, como a minha avó dizia, como meus pais que estão lá no Nordeste diziam, sempre existe mais. E sempre vai haver mais. Isso deve colocar a gente em xeque a ponto de pensarmos: de tudo que sei, só sei que nada sei. Nós precisamos estar humilhados diante da grandeza desse Deus eterno e dizer: Deus, nós carecemos de você, nós precisamos de você, porque ainda nós estamos tateando a superfície. Esse temor precisa ser produzido em nós ao estarmos diante da majestade do grande leão. Ele é o leão, e os seus joelhos precisam tremer mais, seus joelhos precisam chacoalhar mais, porque afinal de contas não é isso que os profetas disseram? Ai de mim, os meus olhos viram o rei. Ai meu Deus, caiu como morto. Salmos 25 agora, realmente, para encerrar, diz assim: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Intimidade aqui, o significado da palavra é uma conversa privada. Sabe quando você quer contar um segredo pro seu amigo e você tá tipo assim: mano, deixa eu te contar uma coisa, vamos aqui num lugar mais reservado, vamos aqui onde não tem pessoas olhando, vamos aqui onde a gente consegue privacidade. É justamente isso que significa a palavra intimidade. Deus, Ele abre um convite para contar os segredos, mas não é para todos. Ele diz: é para os que o temem, e a estes Ele dará a conhecer a sua aliança. No final de contas, Deus continua sendo temível e terrível, assustador, assombroso, espanto. Gente, se você vê um cordeiro de 7 chifres e 7 olhos, eu acho que você não vai ficar tipo: meu Deus, que legal, que normal. Se você vê olhos de fogo diante de você, os seus cabelos, a sua face resplandecendo mais do que o sol ao meio-dia, eu tenho certeza que isso vai gerar algum incômodo em você. Se você ver a sua coxa tatuada, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se você se deparar com as suas vestes salpicadas de sangue, vamos fazer o seguinte, vamos ler Abacuque 3,14. Meu Deus. Abre para mim aqui, Abacuque 3,14. Eu acho que é isso mesmo. Isso, vamos ler do 3. E a gente encerra. Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. A sua glória cobriu os céus, e o seu louvor encheu a terra. O seu esplendor era como a luz do sol. Presta atenção: raios lampejavam da sua mão, onde se escondia o seu... Sabe a cena de Thor chegando em Wakanda? É tipo isso. É sério. Olha lá o que está escrito, volta lá. O seu esplendor é como o sol do meio-dia, a luz do sol. Raios lampejavam da sua mão, onde se escondia o seu poder. Próximo. Pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam seus passos. Ele parou e a terra tremeu, olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos desmoronaram, colinas antiquíssimas se desfizeram. Os caminhos dele são eternos. Meu Deus. Pré-milênio isso aqui. Gente, raios saiam das suas mãos, pragas à sua frente, pestes à sua trás.
ao som da sua voz, os montes estavam derretendo à sua volta. Sabe o que é isso? Ninguém vai ficar mais alto que ele. O sentido de os montes tornarem-se planície é porque não haverá nenhum mais elevado que ele. Ele, ao som da sua voz, todos se dobrarão, até os montes se dobrarão, para dizer: ele é o Altíssimo, ele é o elevado, ele é o grande leão. Isso precisa produzir em nós temor deste Deus terrível. Eu não tenho muito costume de fazer apelo nem nada, mas eu queria orar por vocês. Eu acho que é o tipo de pregação que a gente precisa só, amém, aceitei. Que Ele é grande, nós somos pequenos. Ele sabe todas as coisas, nós não. Ele é o conhecedor de tudo, nós apenas somos meros servos e filhos de Deus. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Deus, obrigado pela santa palavra, a Bíblia. Se não fosse as Escrituras, nós não teríamos o conhecimento de Deus aqui, Pai. Obrigado porque é ela que promove e produz em nós o Teu conhecer, Pai. Conhecimento do Santo. Deus, eu oro por essa comunidade que, ao pensar, Deus, as regras, as delimitações possam estar muito bem postas e parametrizadas pela santa palavra de Deus, a Tua palavra escrita. Deus, eu oro para que a revelação da Sua glória recaia sobre este lugar aqui, sobre este espaço, sobre este recinto, nos corações, com a beleza do temível e terrível Deus, o leão da tribo de Judá, aquele que é o alfa, aquele que é o ômega, aquele que é a raiz de Davi, aquele que é a estrela da manhã, aquele que é a rosa de Saron, aquele que tem as 7 estrelas nas mãos, aquele que anda entre os candelabros, aquele que brilha mais que o sol, aquele que os seus olhos são como chama de fogo, aquele que da sua boca sai uma espada afiada, aquele que é o som da sua voz, todos os montes derretem. Este Deus, eu oro para que haja uma revelação, espírito de sabedoria e revelação, recaia sobre a vida dos meus irmãos agora. Descortina a revelação da glória, da majestade. Mostra-nos a Sua glória, Deus. Mostra-nos a Sua glória, Jesus. Mostra-nos a Sua glória, Pai. Por favor, Deus. Espírito Santo de Deus, mostra-nos a Sua glória. Produz em nós santo temor e tremor ao nos depararmos com a Sua grandeza, a Sua beleza, Deus. Em nome de Jesus. Amém.